Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Lídia Melioli, eu sou médica paliativista e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o manejo de fim de vida do paciente que está em acompanhamento com abordagem de cuidados paliativos na atenção primária à saúde. Então, o fim de vida, ele é uma assistência prestada a todo indivíduo que tem uma doença em progressão irreversível da sua condição de saúde, com possibilidade de morte iminente. É uma fase marcada pela não proporcionalidade terapêutica curativa, com foco no alívio dos sintomas, bem como o apoio emocional, espiritual, psicológico aos pacientes e aos seus familiares. Os principais sintomas que os pacientes que estão com doenças em evolução para fim de vida são confusão mental ou agitação, o que a gente conhece tecnicamente como delírio, o excesso de sono, contraturas musculares involuntárias, dor, a pele pálida e fria, com possibilidade das pontas dos dedos ficarem arroxeadas ou a cianose, a redução da aceitação da dieta via oral, a falta de ar e a imobilidade. Esses são os principais critérios que a gente utiliza para definir que um paciente tem a possibilidade de estar em fim de vida. A importância dos profissionais de saúde conhecerem esses sinais de piora dentro da atenção primária é a capacitação de todos os profissionais para que, desde o agente comunitário de saúde até o médico, eles entendam que esse paciente precisa de um cuidado específico e mais próximo devido à possibilidade da morte, para que essa família receba uma comunicação honesta e digna com relação à chance da evolução para a morte e também para que os sintomas sejam manejados nesse momento. Em relação aos sintomas especificamente, a gente tem o cansaço, que é a fadiga. É importante que a gente instrua essa família, permita que o paciente descanse, evitar forçá-lo a realizar qualquer atividade e ajustar as atividades do dia a dia, como tomar banho, sair da cama. Então, a fadiga, a gente entende que ela faz parte do processo de evolução e sabendo que o paciente tem uma doença que é progressiva, irreversível e incurável, essa fadiga ou esse cansaço, ela faz parte dessa progressão do adoecimento. E quando a gente gera uma expectativa na família relacionada à reabilitação, a equipe profissional, tanto a família, tendem a ter uma expectativa irreal com relação ao cuidado desse paciente. Então, é importante que a gente oriente com relação a todos esses sintomas, de que esse paciente, essa fadiga, ela faz parte da evolução natural dessa doença, para que essa família não faça com que esse paciente tenha um gasto energético desproporcional. Um exemplo clássico que a gente pode utilizar são os pacientes com insuficiência cardíaca ou doença pulmonar obstrutiva crônica em estágio avançado, que já tem esses critérios que eu trouxe para vocês de sinais de fim de vida e que em um determinado momento apresentam uma falta de ar aos mínimos esforços. Esses pacientes são importantes que para a fadiga a gente se utilize de medidas para reduzir o gasto energético. Ou seja, esse paciente, quando ele for tomar banho, eu não vou secar ele com uma toalha, eu vou usar um roupão para que facilite ele consiga ser transferido até a cama
ele consiga descansar um pouco e depois a gente vai secar ele. Esse paciente, ele não vai utilizar um calçado que demora para ele conseguir colocar no pé. Eu vou colocar um calçado que seja fácil, que seja adaptado, para que ele não tenha um gasto energético para colocar o calçado e essa falta de ar piore. Eu vou fazer com que o banho desse paciente seja preferencialmente de manhã, que é um horário que ele está mais descansado e que ele tem mais capacidade física de conseguir ir até o banheiro para tomar um banho. Então, a gente faz pequenas mudanças da rotina desse paciente para que esse sintoma diminua e ele consiga ter qualidade de vida. Deixar a janela aberta para que a ventilação venha no rosto, ou um pequeno ventilador para diminuir esse cansaço também podem ser ofertados. Pegar a água desse paciente, então ele não vai tomar mais o copo com água. Avaliar a possibilidade dele tomar, por exemplo, com um canudo, para que facilite a deglutição, mudar a consistência dos alimentos a partir de uma avaliação, né, do fonoaudiólogo, para tentar facilitar essa deglutição. Todos esses são mecanismos que reduzem o gasto energético e diminuem a fadiga desses pacientes. Em relação à falta de apetite ou anorexia, acolher a família, orientar, avaliar questões emocionais de enfrentamento associadas. Então, é muito importante que a gente entenda que um paciente que tem uma doença, que está num estágio avançado e já apresenta sinais clínicos de fim de vida, de que a anorexia, a redução da aceitação de dieta via oral, ela faz parte dessa progressão, dessa evolução natural dessa doença. Então, muitas vezes, a gente precisa acolher essa família e entender que uma via alternativa de alimentação, como sonda nasointeral ou a gastrostomia, elas não são proporcionais. Porque esse paciente, ele não está piorando por uma falta de comida, ele não está piorando por não comer. Ele está piorando como parte do processo natural do adoecimento dele. E é por isso da importância do acompanhamento da equipe para que essa avaliação seja feita, ou seja, um paciente que não está comendo de uma forma aguda, por possivelmente estar com um quadro infeccioso, eu entendo que a falta da alimentação pode abreviar essa infecção e fazer com que ele morra mais rápido. E aí, nesse contexto, a via alternativa de alimentação, ela pode ser uma opção. Mas para o paciente que tem uma doença num estágio avançado, que já está evoluindo com sinais de fim de vida, a via alternativa de dieta, muitas vezes, ela prolonga artificialmente essa vida, trazendo mais malefício do que qualidade para esses pacientes. A dificuldade de se alimentar, então compartilhar para essa família, para não forçar essa alimentação, acionar a equipe para avaliar e, se necessário, ajustar medidas. Então, o fonoaudiólogo pode fazer uma avaliação do uso de espessante, por exemplo, para água, para que esse paciente não tenha risco de broncoaspiração. O uso, como eu já disse, né, do canudo, mudar a consistência da dieta. E nesse momento é muito importante a gente lembrar da dieta via oral de conforto. Então, como que eu vou suprir a alimentação para esse paciente de uma forma a dar dignidade e qualidade de vida para ele? Como que eu posso ofertar o que ele gosta? Mesmo entendendo que nesse momento o meu foco não é em volume alimentar. Então, eu não tenho um objetivo de reabilitar esse paciente para que ele coma um volume grande de comida. O meu objetivo é fazer com que a alimentação não seja apenas para a nutrição dele, mas também para que ele traga conforto. Então, ofertar o que ele gosta dentro da consistência permitida e entender que a redução da aceitação da dieta via oral faz parte da evolução natural dessa doença, entendendo novamente as peculiaridades com relação à indicação ou não de via alternativa de alimentação. O ressecamento das mucosas, estimular o aumento da ingesta hídrica, orientar a evitar o consumo de alimentos ácidos ou muito temperados e estimular o consumo de alimentos gelados e com consistência líquida ou pastosa. Então, a gente precisa ofertar não necessariamente volume de líquido,
mas pequenas quantidades várias vezes ao dia. Para um paciente em que o nível de consciência ele já está rebaixado, ele já está diminuído, muitas vezes nós podemos ofertar a água com uma gaze, para que a gente molhe a boca desse paciente e que ele tenha a sensação dessa hidratação. A incontinência fecal e urinária, também entendendo como parte do processo de evolução natural de doença para fim de vida. E aí a gente pode orientar esse paciente ou essa família aos cuidados de higiene básico. Então, como que é feita a higiene da genitália, sempre lembrando da direção, que é da uretra para o ânus, para evitar que esse paciente tenha infecção de urina. O uso de fralda, se isso é algo que o paciente entendia que era uma opção para ele ou não. Como que eu consigo tentar levar ele ao vaso, se for uma opção? Então, talvez esse paciente ele está com uma dupla incontinência, mas para que eu consiga ofertar qualidade de vida para ele, se ele tiver condição, é levar ele ao vaso, mesmo para que ele consiga ter a sensação de ter qualidade de vida, de ter autonomia e de conseguir sentir que ele ainda tem uma independência dentro desse processo. Porque muitas vezes traz muito sofrimento para o paciente o uso de fralda. E isso é algo que pode impactar na qualidade de vida. É claro que nós não vamos oferecer isso a qualquer paciente, precisa de uma avaliação específica do fisioterapeuta com relação à possibilidade dessa mobilização até o banheiro. Mas é importante o acionamento da equipe multi para que a gente entenda quais são os valores desse paciente e consigam incluir eles no cuidado. A perda de líquido, novamente, acolher essa família, orientar ela, avaliar questões potenciais reversíveis. Então, avaliar se esse paciente está desidratado e se pode ser algo reversível, por exemplo, fazer uma hidratação ou não, ou se é algo desproporcional, entendendo a evolução natural da doença, já que nós sabemos que um paciente que está em fim de vida, com possibilidade de evoluir para processo ativo de morte, ele vai apresentar uma redução da aceitação tanto de oferta de alimentos quanto de água, e a desidratação ela vai fazer parte do processo natural desse adoecimento para que esse paciente fique confortável, ou seja, a gente precisa se lembrar que a oferta excessiva de líquidos pode trazer risco ao paciente, aumentar a secreção de via aérea superior e deixar esse paciente secretivo, aumentar o risco de broncoaspiração, deixar esse paciente anasarcado, ou seja, inchado, já que ele não está tolerando esse volume. Então, é entender a proporcionalidade de medidas para que a gente não submeta esse paciente a uma medida desproporcional. Muitas vezes, enquanto profissionais de saúde, a gente tende a acreditar que manter o soro ou manter vitaminas por via venosa podem aumentar a qualidade de vida do paciente ou amenizar o sofrimento dessa família. E, na verdade, não, porque nós estamos aumentando o risco dele ter efeitos colaterais ou efeitos que tragam piora da qualidade de vida por causa desse excesso de hidratação. Então, a gente sempre precisa se manter disponível para conversar, acolher e explicar o processo. Em relação à agitação, ao delírio, aconselhar sempre a manter um ambiente claro, sem mudanças da rotina, sem exposição à luz à noite e com exposição da luz natural durante o dia. Então, auxiliar no ciclo circadiano desse paciente. Durante o dia, manter a janela aberta com a luz natural, acordar esse paciente nos horários da refeição para tentar ofertar o alimento para ele, entender no final do dia que esse paciente ele precisa ver essa luz, ele precisa ver o pôr do sol, que isso também ajuda na produção de substâncias no nosso corpo para melhorar, induzir o sono à noite. Deixar com que no quarto ou no ambiente tenha um relógio para esse paciente entender se está de dia ou se está de noite. Diminuir a exposição à luz à noite, então tentar colocar menos luminosidade no quarto, para que esse paciente entenda o período noturno e tenha menos risco de ter o delírio e evitar grandes mudanças no ambiente.
Por isso que, principalmente, os pacientes que são internados, eles apresentam agitação ou delírio durante a internação hospitalar. Porque muitas vezes no hospital, esse paciente ele vai ser exposto à luz em horários inadequados pela necessidade da equipe de ofertar medicamentos ou de colher sinais vitais, e esse paciente vai estar num ambiente diferente do ambiente convencional dele. E isso também aumenta o risco de delírio e de agitação. Então, é importante que a gente sempre tente manter a rotina desse paciente para que esse risco seja menor. A falta de ar, ou a dispneia, um nome técnico, posicionar adequadamente o paciente na cama, manter o fluxo de ar direcionado para o seu rosto, podendo utilizar ventilador, orientar sempre um ambiente arejado e avaliar intercorrências reversíveis. Então, é entender essa falta de ar, ela está associada à febre, à tosse, aumento de secreção. Eu posso pensar que esse paciente está tendo uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, ou a uma insuficiência cardíaca descompensada, um DPOC descompensado, ou não. Eu já avaliei todas as possibilidades reversíveis e ainda assim esse paciente mantém uma dispneia basal, como parte da evolução natural da doença que ele está enfrentando, que já está no estágio avançado. Então, eu vou tentar indicar medidas para auxiliar nesse posicionamento do paciente, a pedir a avaliação do fisioterapeuta, a deixar um ventilador no quarto para esse fluxo de ar vir no rosto desse paciente. Nós temos receptores no nosso rosto que diminuem a sensação da falta de ar quando um vento atinge o nosso rosto. Então, o uso do ventilador ou de estar perto da janela, ele realmente reduz a sensação da falta de ar. E, além disso, quando necessário, o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, a morfina. A respiração ruidosa ou ronco da morte, posicionar esse paciente para que essa secreção consiga ser direcionada, mobilizar ele para permitir a eliminação de secreção, então, às vezes, posicionar esse paciente de lado, avaliar a necessidade de aspiração, lembrando que a aspiração não é o primeiro tratamento para a respiração ruidosa. A gente sempre precisa primeiro tentar posicionar o paciente, mobilizar, usar medicações associadas como a atropina, o colírio de atropina via oral, quando o paciente está com cialorreia, que é o excesso de secreção na boca, ou, por exemplo, a escopolamina, quando ele tem um excesso de secreção de via aérea superior, e utilizar a aspiração quando necessário, porque a aspiração é um procedimento que causa desconforto. Então, nós não devemos fazer ele como primeiro tratamento para um paciente que está secretivo. Lembrar da dor. Então, a dor, a gente sempre tem que caracterizar ela. Qual que é o tipo da dor? É uma dor nociceptiva? É uma dor neuropática? É uma dor mista? Entender qual é o tipo para eu entender qual é o melhor tratamento a ser oferecido. Qual é o tempo? Esse paciente ele já tem mais de 3 meses que está com dor, ele já tem uma dor crônica ou ainda é uma dor aguda? Avaliar através de escalas, então nos lembrar sempre o paciente que tem situações específicas, como por exemplo o paciente com demência. Utilizar a escala de PAINAD, que é uma escala que avalia sinais de dor em pacientes com demência, principalmente dentro do contexto da atenção primária à saúde, já que esses pacientes, eles provavelmente vão estar no domicílio, então ele está franzindo a testa, ele está gemente, ele está em posição fetal ou contraturado. Quando você tenta mobilizar, ele tira bruscamente o membro. Esses são sinais de dor em situações específicas, principalmente no paciente com demência, para que a gente consiga ofertar o melhor tratamento para ele. Então, se esse paciente ele tem uma dor que eu caracterizo como uma dor nociceptiva, é sempre lembrar da escada analgésica da dor da Organização Mundial da Saúde, como primeiro degrau para o tratamento da dor, um paciente com um EVN de 0 a 3, como uma dor leve, que eu vou tratar com analgésico simples, um paciente que tem uma dor de 4 a 7, entendendo como uma dor moderada, que eu vou tratar com opioides fracos, como a codeína ou tramal, e um paciente que tem um EVN maior do que 7,
que eu vou iniciar os opioides. Lembrando aí dentro da rede pública, a morfina é a medicação de primeira linha que a gente tem disponível no alto custo. Esse é um tratamento oferecido, né, para pacientes com dor nociceptiva, lembrando das medicações que podem ser associadas, como anti-inflamatórios, corticoides em casos específicos, e a dor neuropática, que preferencialmente é tratada como primeira linha pela gabapentina ou a pregabalina, sendo que na rede, no SUS, a gente tem a gabapentina também no alto custo, que pode ser ofertada para esses pacientes com características de dor neuropática. A náusea e o vômito, controlar o ambiente para minimizar odores que possam estar piorando essa náusea ou esse vômito desse paciente, sons, estímulos visuais, ruídos que possam incomodar, deixar o paciente agitado e aumentar a chance dele ter náusea e vômito, orientar com que ele faça refeições menores e mais vezes ao dia, porque isso também tende a melhorar a náusea e o vômito, mastigar mais devagar, avaliar a consistência desses alimentos, elevar a cabeceira durante e após a refeição. Então, manter esse paciente com a cabeceira elevada para ele ter menos risco de náusea e vômito e avaliar medidas farmacológicas quando necessário. Lembrar, né, que as comidas geladas e com base em gengibre, se forem opções para esse paciente, eles também tendem a diminuir a náusea e o vômito. Então, oferecer um picolé ou oferecer à família fazer um picolé para esse paciente de gengibre ou de algo que ele goste, que seja mais palatável, para que ele consiga diminuir essa náusea e esse vômito. E a constipação, a gente se lembrar da importância de estimular a ingestão de líquidos para que esse paciente consiga ter uma melhora da constipação, aumentar alimentos ricos em fibra, para que ele tenha uma maior produção de bolo fecal e consiga evacuar com mais facilidade, auxiliar na deambulação quando possível. Então, quando a gente faz a fisioterapia, mesmo que seja na cama, para esse paciente movimentar as pernas, a gente ajuda a fazer com que o trânsito gastrointestinal continue funcionando e esse paciente consiga melhorar essa constipação. A higiene evacuatória, ou seja, todos os dias eu levar esse paciente no vaso no mesmo momento, no mesmo horário, por volta do mesmo horário, para que ele crie um hábito evacuatório, sentar ele no vaso naquela posição, para que ele consiga evacuar. A posição da evacuação é uma posição que ajuda. Então, muitas vezes o paciente está constipado pelo fato dele estar deitado, porque ele não está numa posição adequada para evacuar. Principalmente colocando um banquinho para elevar um pouco o pé desse paciente quando ele estiver no vaso, que é a posição correta para melhorar essa constipação. E, quando necessário, também avaliar medidas farmacológicas. E aí, depois da gente trazer um pouco sobre os principais sintomas e como que eles podem ser manejados dentro da atenção primária à saúde, a gente também precisa conversar sobre a possibilidade desse paciente que está em fim de vida falecer em casa, no domicílio. Então, é sempre importante, quando os pacientes apresentam aqueles sinais de fim de vida, que a gente consiga abordar essa família de uma forma honesta, empática, para que a gente consiga conversar sobre a possibilidade desse paciente estar evoluindo para o final da vida dele e de morte, e entender se essa família está preparada para receber e permanecer com esse paciente no domicílio, conhecer como funciona no local onde você está inserido o serviço de verificação de óbito, se esse serviço está disponível, se ele existe e como que ele é acionado para caso o paciente faleça durante o período em que a atenção primária à saúde não estiver funcionando, no feriado, no final de semana ou no período noturno. E lembrar que quando um paciente ele é acompanhado na atenção primária à saúde e ele falece durante o horário comercial, a necessidade, a indicação do preenchimento da declaração de óbito é pelo médico assistente, pelo médico da atenção primária à saúde.
E, além disso, alinhar possíveis relatórios, medicamentos e forma de administração para o controle de sintomas nesse momento. Então, é deixar um relatório com essa família falando que esse paciente ele é cuidado pelo médico da atenção primária à saúde, qual que é a doença que ele tem, qual que é o estágio dessa doença que ele está vivenciando, quais são os sinais desse acompanhamento que está sendo feito na atenção primária, da possibilidade desse paciente falecer no domicílio e da necessidade, caso a atenção primária não esteja disponível naquele momento, de que esse paciente seja levado para o serviço de verificação de óbito ou o serviço que for disponível e seja feita a declaração de óbito sem a necessidade de que eles passem pelo IML, já que ele já era acompanhado. E entendendo que o cuidado paliativo ele não termina com a morte do paciente, ele continua posteriormente dentro dessas fases do luto, é muito importante a gente entender como que essa família pode vivenciar esses sentimentos nesse momento. E aí a gente tem essas fases principais que são ditas, né, que é o choque, é o momento inicial que o paciente, o familiar, ele fica atordoado, incapaz de processar completamente qualquer situação. Então, nesse primeiro momento, é preciso que a gente acolha, a gente dê um tempo para esse familiar entender o que aconteceu e que o familiar dele morreu. Então, a gente precisa, nesse momento do choque, dar tempo para esse familiar absorver o que foi dito. A desorganização, que é o sentimento de tristeza profunda, angústia ou desconforto, dificuldade de concentração ou de tomada de decisão para lidar com aquela atividade, então acionar algum outro familiar para dar um apoio naquele momento, para auxiliar naquele momento de construção, de entendimento do que aconteceu. A reorganização dos pensamentos, redução gradual da intensidade das emoções e vivenciamento de formas a dar sentido àquela perda, ajustando as atividades diárias sem o ente querido. Então, posteriormente, como que vai ser essa reorganização familiar? Se esse familiar era o responsável pelo suprimento financeiro da casa, quem agora que está suprindo? Como que essa família está lidando financeiramente com isso? Como que eles estão se organizando para tirar os bens materiais daquela pessoa de casa? Já existe um planejamento? Essa família quer ajuda para esse momento? Como que a equipe de atenção primária pode auxiliar nessa reorganização? E a transformação, que é um novo significado para aquela vida, a saudade. Então a gente entende que o processo de luto, ele é como se fosse uma onda. Ele vai e volta. E a todo momento essa família ela precisa transformar esse sentimento. Então a saudade ela não vai acabar, ela não vai morrer ou deixar de existir. Mas esse familiar ele vai aprender a lidar com essa saudade, aprender a enfrentar esse novo momento, a ter essas memórias desse familiar que partiu e usar essas memórias como uma fonte positiva para a sua própria vida e para esse enfrentamento.